Devo estar a ficar velho. As Paulas Cristinas têm mais de 20 anos. Os Brunos Miguéis já vão nos 15. As Cátias e as Sónias deram lugar a Martas, Catarinas, Marianas. A maior parte dos polícias são mais novos que eu. Comecei a gostar de sopa de nabiças. A apetecer-me voltar mais cedo para casa. A observar no espelho matinal desabamentos, rugas imprevistas, a boca entre parênteses cada vez mais fundos. A ver os meus retratos de criança como se olhasse um estranho. Pensando bem, e digo isto ao espelho, não sou um senhor de idade que conservou o coração menino. Sou um menino cujo envelope se gastou. Cresci nos subúrbios de Lisboa, em Benfica, então quintinhas, travessas, casas baixas, a ouvir as mães chamarem ao crepúsculo Vítor, num grito que, partido da rua Ernesto da Silva, alcançava as cegonhas no cume das árvores mais altas e afogava os pavões no lago, sob os álamos. Cresci junto ao castelito das portas que nos separava da Venda Nova e da Estrada Militar, num país cujos postos fronteiriços eram a drogaria do Sr. Jardim, a mercearia do Careca, a pastelaria do Sr. Madureira e a capelista havanesa do Sr. Silvino. E demorava-me, à tarde, na oficina de sapateiro do Sr. Florindo, a bater sola num cubículo escuro rodeado de cegos sentados em banquinhos baixos, envoltos no cheiro de cabedal e miséria que se mantém como o único odor de santidade que conheço. A Dona Maria Salgado, pequenina, magra, sempre de luto, transportava a Sagrada Família numa caixa, de vivenda em vivenda, e os meus avós recebiam na sala, durante 15 dias, essas 3 figuras de barro numa redoma embaciada que as criadas iluminavam de pavios de azeite. Cresci entre o Sr. Paulo, que consertava com guitas e caniços as asas dos pardais, e os Ferro Bico, cuja tia fugiu com um cigano e lia a sina nas praias, embuçada de negro como a viúva do marujo que nunca deu à costa. Os meus amigos tinham nomes próprios tremendos, Lafayette, Jaurès, e habitavam rés do chão de janelas ao nível da calçada, onde se distinguiam aparelhos de rádio gigantescos, vasos de manjerico e madrinhas de chinelos. O cão da fábrica de cortumes acendia latidos fosforescentes nas noites de julho, quando o pólen da acácia me chovia nas pálpebras. Eu, morto de amores pela mulher de Sandokan, descobria-me unicórnio trancado na retrete da escola e o brigadeiro Maia, de boina basca, descia à adega dos ossos a gesticular contra o regime. Na época em que, aos 13 anos, me estreiei no hóquei em patins do Futebol Benfica, o guarda-redes enjumaçado como um barão medieval apontou-me ao pasmo dos colegas: o pai do russo é doutor, no que constituiu de imediato a minha primeira glória desportiva e a primeira tenebrosa responsabilidade, a partir do momento em que o treinador, a palpar-me os músculos com os olhos, preveniu numa careta de dúvida: sempre estou para ver se lhe chegas ao russo, que o teu pai no ringue era lixado para a porrada. O dono da farmácia União jogava ao pau, a esposa do proprietário da farmácia Marques era uma grega sumptuosa de nádegas de ânfora e pupilas acesas que me fazia esquecer a mulher de Sandokan ao vê-la aos domingos a caminho da igreja. O sineiro a quem chamavam Zé Martelo e que tocava o papagaio loiro na elevação da missa do meio-dia, em vez do a 13 de maio obrigatório, possuía uma agência funerária cujo prospecto reclame começava: para que teima Vossa Excelência em viver, se por 100 escudos pode ter um lindo funeral, e eu escrevia versos nos intervalos do hóquei, fumava às escondidas. Uma das minhas extremidades tocava Jesus Correia e a outra Camões, e era indecentemente feliz. Hoje, se vou a Benfica, não encontro Benfica. Os pavões calaram-se. Nenhuma cegonha na Palmeira dos Correios. Já não existe a Palmeira dos Correios. A Quinta dos Lobo Antunes foi vendida. O Sr. Silvino, o Sr. Florindo e o Sr. Jardim morreram. Ergueram prédios no lugar das casas. Mas eu suspeito que por baixo destes edifícios de 5, e 6, e 7, e 8, e 9 andares, num ponto qualquer, sob marquises e sucursais de banco, o Sr. Paulo
ainda concerta com guitas e caniços as asas dos pardais. A Dona Maria Salgado ainda trota de vivenda em vivenda com a Sagrada Família na sua redoma embaciada. O Lafayette e o Jaurès jogam alvirinhas na calçada do Tujal, cercados de vasos de manjerico e madrinhas de chinelos. Não há pavões nem cegonhas, e, contudo, a acácia dos meus pais, teimosa, resiste. Talvez que só a acácia resista, que só ela sobeje desse tempo como o mastro furando as ondas de um navio submerso. A acácia basta-me. Arrasaram as lojas e os pátios, não tocam o papagaio loiro no sino, mas a acácia resiste. Resiste. E sei que junto do seu tronco, se fechar os olhos e encostar a orelha ao seu tronco, hei de ouvir a voz da minha mãe chamar António! E um miúdo russo atravessará o quintal com um saco de berlindes na algibeira, passará por mim sem me ver e sumir-se-á lá em cima no quarto, a sonhar que ao menos a mulher de Sandokan não o obrigaria nunca a comer puré de batata nem sopa de nabiças durante o tormento do jantar. Aos domingos, a seguir ao almoço, visto o fato de treino roxo e verde e os sapatos de ténis azuis, a Fernanda veste o fato de treino roxo e verde e os sapatos de salto alto do casamento, subo o fecho-eclair até ao pescoço e ponho o fio de ouro com a medalha por fora. A Fernanda sobe o fecho-eclair até ao pescoço e põe os 2 fios de ouro com a medalha e o colar da madrinha por fora. Tiramos o Roberto Carlos do berço, metemos-lhe o laço de cetim branco na cabeça, saímos da alverca, apanhamos os meus sogros em Santeiria da Zóia e passamos o domingo no centro comercial. A Fernanda senta-se atrás, no Seat Ibiza, com o menino e a Dona Cinda. O Sr. Borges ocupa o lugar ao meu lado, de recorde no sovaco, fato completo, gravata de flores prateadas e chapéu tirolês. Ajuda-me no estacionamento das Amoreiras a tirar o carrinho da mala. E todos os automóveis do parque são Seat Ibiza. Todos têm mantas alentejanas nos bancos. Todos apresentam um autocolante no vidro que diz "Não me siga que eu ando perdido". Todos possuem uma rodela "Vida curta" no guarda-lamas direito e uma rodela "Vida longa" no guarda-lamas esquerdo. De todos os espelhos retrovisores se pendura o mesmo boneco de peluche. Todos exibem, junto à matrícula com o círculo de estrelinhas da Europa, a mesma rapariga de Stetson e cabelo comprido. Todos trouxeram o recorde, os sogros e o filho. Todos devem habitar em Alverca e todos circulam a tarde inteira no centro de forma idêntica à nossa. Adiante a Fernanda e a Dona Cinda, de raposas acrílicas, a cochear por causa de uma unha encravada, empurrando o Roberto Carlos que esperneia, desfeito num barreiro com a chupeta pendurada da nuca por uma corrente, e o Sr. Borges e eu 20 metros atrás, preocupados com a carreira de Olivais e Moscavide, que perdeu em Alhandra, apesar de ter comprado um avançado cabo-verdiano ao Rentela e que, em vez de jogar a bola, leva às noites a mariscar termossos na cervejaria, de brinco na orelha, no meio dos amigos pretos, com o tampo da mesa coberto de canecas vazias. Como a Fernanda e a Dona Cinda param em todas as montras de móveis e boutiques a besbilhotarem quinanes e quispos, acontece enganar-me e trocá-las por outra sogra acrílica, outra mulher roxa e verde e outra criança de laço. E sucede-me passar horas num banco, sem dar pela diferença, com uma Fátima e uma Dona Deta, a planear as prestações de um micro-ondas e de um frigorífico novo, seguir para a Alverca, jantar o frango da casa de pasto e a garrafa de sagres do costume, e só na terça-feira, quando vou a sair para a junta, a minha esposa informa, envergonhada, que mora em Loures, ou na Bobadela. O Roberto Carlos se chama Bruno Miguel e deu pelo engano há 5 minutos porque a minha última ceia é de estanho e a dela de bronze. Claro que corrigimos o erro no domingo seguinte, em que volto para casa com uma Celeste e um Marco Paulo no Seat, a que juntei, será o meu Seat Ibiza? Um novo autocolante que deseja "Espero não te conhecer por acidente". Esta semana, a minha mulher chama-se Milá, o meu filho Jorge Fernando, e ando a pagar um apartamento em Rio de Moro.
Como esta sempre cozinha melhor do que as outras, não faço tensões de voltar às Amoreiras. Se ela gostar de telenovelas, só tornamos a sair daqui a muitos anos, quando o miúdo usar um fato de treino roxo e verde, eu encontrar no armário do quarto um casaco de raposas acrílicas e um chapéu tirolês, e escutar lá embaixo, a seguir ao almoço, a buzina do Seat Ibiza da minha nora. Como nessa altura devo andar a dieta de sal por causa da tensão, qualquer peixe grelhado me serve. Odeio os semáforos. Em primeiro lugar, porque estão sempre vermelhos quando tenho pressa e verdes quando não tenho nenhuma. Sem falar do amarelo, que provoca em mim uma indecisão horrível. Travo ou acelero? Travo ou acelero? Travo ou acelero? Acelero, depois travo, volto a acelerar e, ao travar de novo, já me entrou uma furgoneta pela porta, já se juntou uma data de gente na esperança de sangue, já um tipo de chave inglesa na mão saiu da furgoneta a chamar-me o seu camelo, já a companhia de seguros me propõe calorosamente que a troque por uma rival qualquer, já não tenho carro por uma semana, já me ponho na borda do passeio a fazer sinais de náufrago aos táxis, já pago um dinheirão por cada viagem e, ainda por cima, tenho de aturar o pirilampo mágico e a Nossa Senhora de alumínio do tablier, o esqueleto de plástico pendurado do retrovisor, o autocolante da menina de cabelos compridos e chapéu ao lado do aviso "não fumo que sou asmático". Proximidade que me leva a supor que os problemas respiratórios se acentuaram devido a alguma perfídia secreta da menina que não consigo perceber qual seja. A segunda e principal razão que me leva a odiar os semáforos é porque, de cada vez que paro, me surgem no vidro da janela criaturas inverosímeis. Vendedores de jornais, vendedores de pensos rápidos, as senhoras virtuosas com uma caixa de metal ao peito que nos colam autoritariamente sobre o coração o caranguejo do cancro, os matulões da Liga dos Cegos João de Deus nas vizinhanças de um altifalante sobre uma caminhoneta com um espadalhão novo em folha em cima, o sujeito digno a quem roubaram a carteira e que precisa de dinheiro para o comboio do Porto, o tuberculoso com o seu atestado comprovativo, toda a casta de aleijões microcefálicos, macrocefálicos, coxos, marrecos, estrábicos, divergentes e convergentes, bócios, braços mirrados, mãos com 6 dedos, mãos sem dedo nenhum, mongoloides, dirigentes de partidos políticos, etc. Sem contar o grupo de bombeiros voluntários que necessita de uma ambulância, os finalistas de Coimbra, de capa e batina, que decidiram fazer uma viagem de fim de curso à Birmânia, e a rapaziada da heroína, que não conseguiu roubar nenhum leitor de cassetes nesse dia. Resultado: no primeiro semáforo já não tenho trocos. No segundo, não tenho casaco. No terceiro, não tenho sapatos. No quinto, estou nu. No sexto, dei o Volkswagen. No sétimo, aguardo que a luz passe encarnado para saltar por meu turno, de mistura com uma multidão de bombeiros, de estudantes, de drogados e de microcefálicos, o primeiro automóvel que aparece. Em média, mudo 5 vezes de vestimenta e de carro até chegar ao meu destino, e quando chego ao volante de um caminhão-tiro a dançar numas calças enormes, os meus amigos queixam-se de eu não ser pontual. Ontem fui ver a casa, Ana. Quer dizer, eu sabia que já não havia a casa, mas insistia em ir a Campo de Ourique mesmo assim. Você sabe, a casa dos meus pais, por trás da igreja. A vivendinha de 2 andares, em cujo jardim costumávamos brincar, ajoelhados no trevo dos coelhos, perto da gaiola, da rede, ao fundo do quintal, onde os olhos, as orelhas e os focinhos deles tremiam. Aliás, quando me lembro da casa, é sobretudo isso que recordo. Uma silenciosa agitação de sombras na gaiola encostada ao muro, sob a nespreira sáfara. Pupilazinhas vermelhas, pálpebras que me espiam, que nos espiam, secretas da infância. Onde era a casa, e a casa ao lado, a do coronel da artilharia, aquele senhor muito alto, amparado a uma bengala, como um pedaço de vento que se esqueceu de soprar. É um mini-mercado agora, no qual as viúvas de Campo de Ourique compram sabão, detergentes, caramelos, dúzias de viúvas empurrando os seus carrinhos por veredas de fraldas e compotas. Mas eu continuo a supor que a nossa casa existe, de forma que entro no mini-mercado, coloco uma moeda de 50 escudos na ranhura, separo por meu turno um carrinho dos carrinhos encaixados uns nos outros numa longa fila expectante, e como se fosse eu também uma viúva,
Os homens podem ser viúvas, não é verdade, Ana? Principalmente os homens da minha idade, assim grisalhos, assim calados, assim tão sem esperança como a chuva num pátio. Caminho por ruazinhas de flocos de aveia, caramelos e iogurtes, do mesmo modo que caminhava dantes sem peso pelos compartimentos da casa, através das ilhas de luz que a hora da sesta semeava nos tapetes. Tão estranho não ter casa, Ana. Não nos vemos há tanto tempo. Deixámos há tanto tempo de falar que você não sabe, não pode saber onde moro. Basta que lhe diga que, para chegar a Campo de Ourique, necessito de tomar 3 autocarros diferentes, deixando-me o último bastante longe da vivenda, junto do cemitério e dos seus gladiolos tão brancos. Mas todos os domingos venho aqui. Preciso de voltar a casa, mesmo que não exista a casa. Mesmo que tenha de empurrar um carrinho pelos ladrilhos do mini-mercado e de comprar o orégão, a salva e os reboçados de menta que não preciso, para que os empregados não entendam quem sou, para que não percebam o que venho fazer, para que não escutem o leve, teimoso, persistente, suave rumor do passado que me persegue e acompanha, para que não deem fé dos coelhos na gaiola de rede a devorarem o trevo debaixo de um ramo de nespreira. Detestaria que dessem fé dos coelhos. Como detestaria que notassem o retrato dos meus pais acolá, no sítio de sempre, sobre um tampo de cômoda que se transformou numa pilha de garrafas, etiquetas de cerveja e concentrado de laranja. Às vezes dá-me a sensação de que é isso, e não o fiambre, ou o leite, ou os chocolates que as viúvas de Campo de Ourique transportam nos carrinhos metálicos. Dá-me a sensação de serem fotografias, objetozinhos, casaquitos de lã, o relógio de ouro do meu avô na sua redoma de vidro. Dá-me a sensação que pagam na caixa o meu passado, que o arrumam na despensa, que o gastam no inverno, que de certa maneira se alimentam do que fui, do que fomos. Passeios de bicicleta até à ajuda, noites de sexta-feira no cinema, sabor de bombons de tangerina, um morto enorme de sapatos de verniz no quarto lá de cima. Que estranhas estas viúvas, Ana, todas de negro, com um chapelito de véu na cabeça, caminhando em fila num trote miúdo, carregando em sacos de plástico o que me pertence, o que durante anos sem fim me pertenceu. Daqui, de onde lhe escrevo, uma leitariazinha modesta perto da nossa casa, com um televisor apagado em cima de latas de biscoitos. Olho o mini-mercado que a última delas abandona e sei que, se entrar, se introduzir uma moeda de 50 escudos na ranhura, separar um carrinho e me dirigir com ele para as avenidas de latas de molho de tomate e pão de forma, encontrarei dúzias e dúzias de coelhos mastigando, à falta de trevo, os desenhos da carpete, numa casa em que a ausência se multiplica nos compartimentos sem ninguém. A empregada da caixa, sem os ver, lê uma fotonovela encostada ao balcão. E passearei por entre as prateleiras em busca de um odor que não há. Apanharei o autocarro na paragem junto ao cemitério e regressarei ao apartamento em que moro, a fim de terminar esta carta, a colocar no envelope e permanecer a olhar a parede fronteira séculos a fio, como, sem que você se desse conta, olhava o seu perfil ao meu lado, na tarde em que fomos ao teatro, e eu quis dizer que gostava de si e nunca fui capaz. Se me perguntasses o que sinto, teria dificuldade em responder. Fisicamente é uma espécie de lassidão, de desinteresse, de cansaço, como antes da gripe ou outra doença qualquer, como antes da morte. As pernas doem-me, pesadas. A pele tornou-se mais atenta ao frio e ao calor, à dureza ou à rigidez das coisas. Não me apetece nada. Acho-me desconfortável por estar quieto, mas achar-me-ia mais desconfortável se me movesse. Não sei se falar-me é penoso ou me aborrece. Fico assim, sentado, a olhar em frente, sem desejos, sem vontades. Oco. Nem sequer estou triste.
Apenas passividade e indiferença. Os intestinos movem-se-me brandamente. Escuto sem prazer a minha respiração, as batidas do sangue nas orelhas. Sim, julgo que é isso. Oco. Feito de gesso, com as corças de enfeitar quintais. Pela janela aberta vejo outras janelas. Uma mulher com uma blusa sem mangas, debruçada para o estendal a mudar roupa, tirando molas de madeira de um cestinho de vime. Camisas e meias penduradas no interior de uma marquise. Um guarda-sol aberto à espera. De quê? Sozinho, inclinado para a luz num terraço sem ninguém. À direita do guarda-sol uma antena de televisão enferrujada. De repente, não sei porquê, lembro-me de ser pequeno e estar ao colo de uma das minhas tias a ver passar soldados na rua, atrás de tambores. Morávamos no norte da cidade, onde a cidade acabava, e quase logo a seguir à casa dos meus avós começavam campos, oliveiras, rebanhos. Sempre que podia, deitava-me na relva a ouvir os pássaros e as folhas, mesmo sem vento, que brilhavam na luz. Recordo-me dos bancos de azulejo, das estátuas de louça. O meu avô chegava do Grêmio, trocava o casaco por um casaco de linho branco e ficava a fumar sem dizer nada. Ao dar por mim, sorria. É estranho que esse sorriso ainda hoje seja importante para mim. De qualquer maneira, se me perguntasses o que sinto, teria dificuldade em responder. Provavelmente encolhia os ombros ou então dizia nada. E não seria verdade, porque me aparecem e desaparecem imagens vagas, recordações, pequenos farrapos sem sentido, um pouco como antes de começar a escrever um romance, quando filamentos de personagens principiam a cristalizar-se em filamentos de palavras e o plano do livro se constrói lentamente, ganhando nexo. A mulher da blusa sem mangas, o guarda-sol aberto, a antena de televisão enferrujada. Talvez exista um nexo nisto tudo. Talvez exista um nexo entre isto e a minha recordação dos soldados. Muito depois de terem desaparecido, o tambor continuava nas nossas cabeças, mesmo durante a noite, ou no dia seguinte, quando ia olhar os sapos à quinta e o lobo da Alsácia galopava ao longo do arame que prendia a corrente, junto à porta do caseiro, que continua a ocupar-se das árvores e das flores dos meus pais. Perdeu os dentes quase todos e é muito velho agora. Cumprimenta-me tirando o chapéu. Menino. Procura focar-me através das nuvens horríveis das cataratas. Como sou o filho mais velho, do filho mais velho daquele que ainda chama meu senhor, a mulher do caseiro tenta beijar-me a mão e aproveita para chorar. Ai, menino. Sobre os tempos idos, limpando as bochechas com o avental. Ai, menino, como se tivesse sido mais feliz outrora. Ali está ela, nova, a correr atrás dos filhos, jogando-lhes os tamancos sem lhes acertar. Sempre cheia de ciúmes das cozinheiras, das criadas, armando cenas no pátio, ameaças, gritos. Nessa época eu passava todas as horas que podia no celeiro. Adorava o cheiro do celeiro e umas arcas que lá estavam, fechadas à chave. Pelos buracos do teto, via-se o céu e os bandos de patos em setembro, a caminho de Marrocos. Se me perguntasses o que sinto, julgo que diria isso mesmo. Sinto-me como os bandos de patos em setembro, a caminho de Marrocos. Ou os morcegos pendurados da trave do celeiro, à espera.